Aleluia. Louvado seja o Deus vivo, Deus poderoso, de Abraão, de Isaac, de Israel. Glória, glória, glória a Deus. Louvado seja também o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, graça e paz. Este é o programa Jesus, a restauração da minha vida, um programa da Igreja Ministério Aliança da Restauração, a Igreja do Avivamento, que está localizada na Avenida Tancredo Neves, no bairro Cajari, com o número 3692. Igreja que é pastoreada pelo meu pastor Ney do Monte e também pela minha pastora Rosemary. Que Deus abençoe você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã que já está na escuta do programa. Fique conosco, não mude de canal. Deus vai falar contigo através desse programa, através da palavra de Deus. Deus tem uma palavra poderosa para a tua vida. Você que está aí já ouvindo o programa, que Deus te abençoe, te proteja, te guarde. Que Deus faça resplandecer sua face sobre ti. Que Deus levante o rosto para ti, te agracie e te dê paz no nome de Jesus. Mais um domingo, hoje dia 23 de janeiro de 2022. Olha só, 23 já. Já está quase finalizando o mês de janeiro. Passa muito rápido o tempo, meu irmão. Então nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus tem nos dado, que Deus tem nos concedido, através da sua infinita graça. Amém? Leia a Bíblia, meu irmão. Busque a Deus enquanto é tempo. Invocai enquanto Ele está perto. Deixa Deus trabalhar na tua vida, na tua casa, na tua família. Abra o seu coração e deixa Deus. A Bíblia diz lá em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Deus, ele não é mal educado. O Espírito Santo é um Lorde. Sabe? Ele é rei. Ele é poderoso. Ele não é mal educado. Ele não vai entrar na minha vida e na tua vida sem você permitir. Então permita que Deus entre na tua vida e faça morada em nome de Jesus de Nazaré. Hoje, dia 23/1/2022, mais uma oportunidade, mais um dia que Deus está nos dando. A Bíblia diz no Salmo 150, diaconisa Lila: todo ser que respira, louve ao Senhor. Respira aí, dá um glória a Deus, um aleluia. Louve ao Senhor, agradeça a Deus pela oportunidade de estar vivo hoje. Muitos não puderam estar até aqui, mas graças a Deus, eu e você, nós estamos aqui. Então celebre isso, adore, porque reina o Senhor para todos sempre. Está aqui com a gente já a diaconisa Nela. Nós já convidamos também o Espírito Santo a se fazer presente, a nos ajudar nessa programação, em nome de Jesus. Diaconisa Nela, boa tarde, graça e paz. Aleluia. Boa tarde, graça e paz a todos os nossos ouvintes que já estão sintonizados. Estamos em mais uma programação Jesus, a restauração da minha vida, hoje 23 de janeiro de 2022. Já estamos no final do mês de janeiro, mas eu creio que Deus ainda tem muita coisa para fazer na minha e na tua vida, né? O que nos motiva, né, é a nossa fé. A fé em quê? A fé naquilo que Deus prometeu para mim e para você, né? Nós somos motivados pela fé, porque a palavra de Deus fala, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. É verdade. Eu não sei o que foi que Deus prometeu para ti. Eu não sei o que foi que Deus te falou, né? Mas eu peço para você que você venha a ter fé. O que é fé? Fé é crer. Fé é acreditar naquilo que Deus um dia profetizou na tua vida. Fé naquilo que um dia Deus falou no teu coração. Fé naquilo que um dia você pediu uma palavra para o Senhor, Ele te deu uma palavra, né? E quem sabe até hoje ainda não se cumpriu, mas você tem tido fé, tem esperado. Eita, meu Deus! Né? Então creia, tenha Aleluia. fé, continue perseverando, continue buscando. Aleluia. Você lembra o que foi que Deus falou para Abraão? O Senhor falou assim: Abraão, através da tua posteridade, eu vou te fazer o quê? Eu vou te fazer pai de multidões. Né? E ele chamou Abraão para fora da tenda e falou: olhe para o céu, vê se você pode contar as estrelas. É assim que vai ser a tua descendência. E vê se você pode contar a areia da praia. É assim que vai ser a tua descendência. E Abraão, ele esperou, passou muitos anos, 25 anos, amados, para ele receber mais uma promessa, para que algo de Deus viesse a acontecer na vida dele. E nós entendemos que a promessa pode não ter se cumprido, esse pai de multidão na vida de Abraão, na posteridade que foi no meu Deus, né? Aleluia, Jesus. Porque a palavra de Deus fala que aquilo que nós fazemos hoje, ele vai refletir na nossa descendência. É verdade. Vai refletir nos nossos filhos. Quem sabe você pode ter falado assim: poxa, maneira, Deus prometeu tantas coisas para mim, eu não via acontecer. Mas quem sabe não irá acontecer na tua descendência. Né? Você viu que foi através de Jesus
que veio a salvação para nossas vidas através da descendência do Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Então não fique triste, não fique chateado, porque Deus tem promessa na minha e na tua vida, na vida dos teus filhos, na vida da tua geração. Amém? E hoje, 23 de janeiro, eu não sei como você se encontra nessa tarde do dia 23. Eu não sei se você está triste, alegre, se você está preocupado com alguma coisa, se você está enfermo, mas desde já eu quero profetizar o milagre na tua vida. Eu quero profetizar a cura, a libertação, a transformação e, acima de tudo, a salvação em nome de Jesus. E lembrando que hoje é domingo, né? Temos culto na Igreja Ministério Aliança da Restauração a partir das 19 horas. Hoje é o culto da família, amados. Culto de louvor e adoração. Eita! O Senhor, Ele nos deu 6 dias, né? Para nós trabalharmos. Mas Ele falou no 7º era para quê? Para nós descansarmos. É verdade. Não para nós pararmos de buscar. Não, Ele deu esse dia para nós buscarmos, né? Para nós irmos até a presença dEle, receber a palavra, nos alimentar do Senhor Jesus, né? Da palavra. Então nós te convidamos hoje a partir das 19 horas na Igreja Ministério Aliança da Restauração. E eu creio que você não sairá de lá da mesma forma que você entrar. Você sairá de lá impactado, curado, liberto e transformado em nome de Jesus, irmão Elton. Graça e paz, povo de Deus, povo abençoado que já está ligado com a gente. Deus abençoe, vai ser um culto maravilhoso, culto de louvor e adoração, culto da família. Você que nunca mais congregou, né? Você que nunca mais foi lá na igreja, nós te fazemos um convite, meu irmão. Vem ouvir a palavra de Deus, Deus vai falar contigo. Nós desafiamos você que está enfermo, você que precisa de cura, de libertação, você que está ouvindo esse programa, irmão Elton, eu estou com uma enfermidade, vem para cá, vem para a restauração hoje que vai ter cura, porque a Bíblia diz, diaconisa Neila, lá em Hebreus 13:8, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. Amém? Jesus ainda cura, mas você precisa acreditar, você precisa se mover em fé, e nós te desafiamos hoje. Temos uma palavra de Deus para a tua vida e você vai ser curado, vai ser liberto, você vai ser salvo e restaurado em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Vamos de Bíblia, vamos de momento da palavra em nome de Jesus, diaconisa Neila. Este é o programa Jesus, a restauração da minha vida em o momento da palavra. Glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia lá no livro de Jonas. Uma palavra maravilhosa para a tua vida que Deus colocou no meu coração. E eu creio que vai para ti também, meu irmão, essa palavra. Deus vai falar contigo. Deus vai falar contigo, minha irmã. Você que está no Facebook ouvindo essa pregação. Não sei qual é o horário que você vai ouvir, mas Deus vai falar contigo através dessa palavra. Jonas capítulo 1, o versículo 1 em diante. Pegue sua Bíblia, bereano. Você que é de Bereia, que é um lote, que gosta de ler Bíblia, vamos exaurir esse texto. Aqui em Jonas, a Bíblia vai dizer assim: o chamado e a fuga de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcar para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo. Cada um chamava o seu próprio Deus. Atiraram as cargas no mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao portão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos quem é responsável por esta calamidade. Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu,
adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabia que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhe tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, ele lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para o mar se acalmar? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. E não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e lançaram ao mar. Enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e lhe comprometeram por meio de voto. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo teu pão vivo que desceu do céu, que é Jesus de Nazaré. Seja conosco nesta tarde. Eu te apresento a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão ouvindo esse programa, que estão vendo através do Face. Que o Senhor venha abençoar a cada um, a 30, 60, 100 por um. Nós te convidamos, Espírito Santo, seja bem-vindo, porque nós somos 100% dependentes de ti. Uma palavra poderosa da parte de Deus, diaconisa Nela, onde Jonas, ele recebe um chamado de Deus para pregar para Nínive. Nínive era uma cidade desolada, uma cidade que não tinha lei, uma cidade que era abominável aos olhos do Senhor. Tanto, meus irmãos, minhas irmãs, que a maldade de Nínive subiu até o céu. E a Bíblia vai dizer que o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus que sabe de todas as coisas, é um Deus que pode todas as coisas, que é justiça, mas é amor. E Deus, ele envia Jonas, envia o seu profeta, porque está escrito que Deus não faz nada sem falar primeiro a seus servos e a seus profetas. Aleluia! E Deus chamou Jonas, filho de Amitai, para pregar o evangelho, para pregar a palavra dele, para pregar o arrependimento a Nínive, porque era uma cidade muito grande. E Deus, ele teve misericórdia daquela cidade e enviou Jonas para pregar a palavra de Deus. Mas a Bíblia vai dizer, diaconisa Neila, meu amigo, minha amiga, que Jonas, quando ele ouviu, ele não quis ir pregar para esta cidade chamada Nínive, uma cidade abominável aos olhos do Senhor, mas uma cidade que tinha muitas pessoas, e Deus teve misericórdia. A Bíblia vai dizer que Jonatas, ele fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se a Tarse, e desceu à cidade de Jope, pegou um barco, pagou a sua passagem e fugiu da presença do Senhor. Mas só que a Bíblia diz, o salmista diz: Senhor, se eu subir aos céus, tu está lá. Se eu descer ao mais profundo do abismo, tu está. Não tem como a gente se esconder do Senhor, diaconisa Neila. Não tem como, meu irmão, minha irmã, eu fugir do meu chamado. O Senhor, ele me chamou para me pregar o evangelho e ganhar almas para Jesus. Eu não posso querer ser um empresário. Eu não posso querer ser um político. Eu não posso querer ser outra coisa. Eu não sei isso, porque Deus me chamou para isso. Porque eu jamais vou conseguir fugir do Senhor. E nesses últimos tempos, diaconisa Neila, tem muitos irmãos, muitos amigos, muitas pessoas fugindo do chamado. Muitas pessoas não aceitam, sabe, o chamado do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, ele tem salvado muitas almas, muitas vidas, mas são poucos, sabe, que querem compromisso com a sua palavra, com a sua obra. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Talvez você que está ouvindo esse programa, você foi chamado por Deus para fazer uma obra. Você já recebeu uma promessa e você tem, sabe, dito não. Você tem virado as costas para o chamado de Deus. Mas esta palavra vai falar contigo nesta tarde. Não vire as costas para o chamado de Deus. Aquilo que Deus te manda fazer, faça. Vai, porque Ele é contigo. Não te espante com as coisas que vão acontecer, mas somente confie no Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Ele entrou nesse barco e
imediatamente, quando o barco já estava à distância, ele foi cometido de uma grande tempestade. E a Bíblia diz que os marinheiros, os capitões daquele barco se esforçaram ao máximo, mas quanto mais eles tentavam, mais a tempestade ficava violenta. E teve um capitão que desceu no fundo deste barco, Diaconisa Nélia, meu irmão, minha irmã, e Jonas estava dormindo no fundo do barco, e ele chamou, acordou ele. Como é que você consegue dormir, né, numa situação dessa? Como você consegue estar aí descansando numa situação dessa? Jonas estava assim porque ele sabia que era por causa dele que essa tempestade tinha vindo. Sabe, talvez você está passando por uma situação difícil na tua vida porque você tem recusado o chamado do Senhor. Sabe, talvez você está passando pelo momento de enfermidade, um momento de tribulação, um momento de problema. Eu vou falar, Jesus, porque você está recusando aquilo que Deus te mandou fazer. Deus tem te chamado, você tem virado as costas. Tem muita gente, Diaconisa Nélia, que aceita Jesus, até aceita, lê Bíblia, ora, congrega, mas quer viver a sua vida do seu jeito. Quer viver a vida do seu jeito. Tem muitas pessoas assim como Jonas, sabe? Deus manda não, só quer ir onde Ele quer. É muito fácil eu querer pregar a palavra aqui, só nas congregações grandes daqui, só para gente rico, só em lugar bacana. Não, às vezes Deus vai te enviar para te pregar para 5 pessoas, para 10 pessoas. Eu me lembro que nós estávamos ali naquele monte, naquela vigília de Diaconisa Nélia, e Deus usou aquele profeta. Ele profetizou na minha vida. Deus está te levantando neste lugar. Tu vai pregar para gente rica e para gente pobre. Tu vai pregar para muita gente e para pouca gente. Aonde Deus te levar, tu vai, porque Ele vai estar contigo. É assim o chamado de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Mas só que Jonas, por causa que a cidade de Nínive era uma cidade muito violenta, era uma cidade muito perigosa, era uma cidade abominável. E os historiadores, eles dizem que a cidade, que o povo de Nínive que destruiu a família de Jonas. E Jonas não queria pregar porque ele sabia que Deus era misericordioso. Se ele pregasse e aquele povo se arrependesse, eles iam ser salvos. E a Bíblia diz que aqueles homens pegaram Jonas. O capitão dirigiu-se a ele. Como você pode ficar dormindo? Levante-se e clame ao Deus. Talvez Ele tenha misericórdia de nós e não morramos. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, né, que no versículo 12, Diaconisa Nélia, respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. O mar, ele significa as almas, a multidão, né? E Jonas, ele fala para o capitão do barco: meu irmão, minha irmã, meu amigo, me joga no mar, que essa tempestade vai acalmar, que é por causa de mim. É Deus falando contigo, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo este programa. Comece a pregar a palavra, comece a anunciar o Evangelho. Sai daí dessa zona de conforto. Sai daí, meu irmão, dessa zona de conforto e vai pregar o Evangelho, porque tem pessoas que estão passando por situação, por perigo de vida, pessoas que estão passando por dificuldade por tua causa, porque você tem recusado a ouvir a voz de Deus. Tem pessoas que estão colocando a vida de muitos familiares em risco, por causa que não querem ouvir a voz de Deus, não querem pregar, não querem anunciar. Deus está mandando, vai, fala que eu mandei, faz aquilo que eu falei, e não fala, sabe? E tem pessoas que estão pagando o preço. Veja que esse barco estava indo para o fundo por causa de uma pessoa que estava desobedecendo um chamado de Deus. E você que está ouvindo este programa, meu irmão, cai para o mar, meu irmão, sai daí. Sai daí dessa zona de conforto e volta para pregar o Evangelho. Volta a congregar. Volta a fazer a obra. Deus está falando com alguém nesta tarde. Eu tenho certeza, porque o meu Deus, Ele não coloca, Diaconisa Nélia, uma palavra no coração dos seus filhos sem que tenha alguém que esteja ouvindo. Talvez você parou o seu chamado porque alguém te magoou, alguém te maltratou. Talvez você não quer mais ir para a igreja, não quer congregar porque você caiu, você está envergonhado. Mas levanta, meu irmão, levanta a cabeça, que Jesus, Ele morreu por nós naquela cruz do Calvário, e o sangue dele nos purifica. O apóstolo Paulo diz, lá em Colossenses, lá em Filipenses 3, eis que uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fiquem, avançando para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. O que você viveu para trás, esquece, e viva o novo. Faça como Jonas. Jonas disse: me tira, me joga desse barco.
E a Bíblia diz que aqueles homens jogaram ele. Quando eles jogaram ele no mar, a tempestade se acalmou. E a Bíblia diz que um grande peixe pegou, engoliu Jonas e levou ele para o mais profundo abismo. E quando ele chegou lá, ele clamou ao Senhor. Ele pediu misericórdia. Quando Jonas chegou no fundo do abismo, ele se lembrou quando ele congregava, quando ele estava com o povo na congregação. O Senhor, a Bíblia diz que ele clamou ao Senhor. Ele diz assim no versículo 6, eu afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre, mas tu trouxeste a minha vida de volta à sepultura, ao Senhor Deus. Só Deus que pode te tirar desse fundo do poço, só Deus que pode tirar desse abismo, só Deus que pode mudar a tua história. Jonas estava no fundo do abismo, Jonas estava nas mais profundezas do mar, mas ele clamou ao Senhor e Deus trouxe ele de volta. Amém? E a Bíblia vai dizer no versículo 10 do capítulo 2, o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas na terra. E a Bíblia diz, a palavra do Senhor veio a Jonas no capítulo 3 pela segunda vez com esta ordem. Vá à grande cidade Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi a Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando a notícia chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e se sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido nenhum homem ou animal, pois bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Eles proclamaram um jejum, eles se arrependeram. Você que está aí, meu irmão, se arrependa. Se arrependa. Que Deus vai te tirar dessa situação. Que Deus vai mudar a tua história. Ah, irmão, eu estou mergulhado nas drogas. Eu estou mergulhado no adultério, na prostituição, na bebedice. Te arrependa, que Deus vai mudar essa história. E a Bíblia vai dizer, tendo em vista que eles fizeram como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. Amém? Deus te abençoe, meu irmão, diaconisa Neila. Uma palavra poderosa da parte de Deus. É Deus dando oportunidade para nós, amém? Amém. Amém. E hoje Deus quer falar 3 coisas conosco através dessa palavra. Meu Deus. Primeiro, ele está falando do chamado, né? Aqui Jonas, ele fugiu do seu forte. chamado. Segundo, ele quer falar o quê? Que muitas vezes Deus está tratando com a vida de alguém que está desobedecendo a Deus em alguma área, e eu vou lá e coloco a minha mão. E vem as tempestades, e vem as lutas, e vem as dificuldades. Tu não sabe por que esse vendaval. Tu pergunta a Deus, por que está acontecendo isso na minha vida? Porque quem sabe tu pode estar interferindo no agir de Deus na vida de alguém, né? Muitas vezes eu estou fazendo tudo certo. Eu estou obedecendo a Deus, né? Eu estou fazendo aquilo que Deus quer, mas eu estou interferindo na vida de alguém, num tratamento de Deus na vida daquela pessoa. E tu não sabe por que está vindo esse vendaval. Meu Deus! E através dessa palavra, Deus fala conosco que o fato de eu colocar a mão, de eu me meter, né, no tratamento de Deus na vida de alguém. Porque quando Deus está tratando de alguém, sabe para quê? Para ele trazer de volta para a presença dele, para obedecê-lo, para fazer aquilo que Deus pediu para ele fazer. Foi isso que aconteceu na vida desses marinheiros. E outra coisa que Deus quer falar conosco é sobre a obediência, porque se nós formos olhar aqui na palavra, esses marinheiros perguntavam quem era Jonas. Ele falou, eu sou hebreu, eu sou temente a Deus, eu sou isso. Quantas pessoas não têm se comportado dessa forma, dizendo que é crente, que é temente a Deus, que faz isso? O que é temer? Né? É ter medo, em outras palavras, é obedecer. Meu Deus. Mas muitas pessoas só acham que temer a Deus é o quê? É não beber, é não fumar, é não se prostituir. Mas obedecer aquilo que Deus falou para ela fazer, ela não quer obedecer. Foi isso que aconteceu com Jonas. E é sobre isso que Deus quer falar conosco nesta tarde do dia 23, neste domingo. Porque primeiramente o que me chama a atenção, sabe por que Jonas, ele não quis ir até Nínive? Porque o Senhor falou assim, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Olha só. Eita! Ela, porque a sua malícia subiu até mim. Porque é muito fácil tu pregar coisas boas. Eita.
quer, amados. Verdade. Ninguém quer. Só prega alguma coisa contra alguém quando você é totalmente obediente a Deus. Aleluia. E aqui Jonas não quis ir. A primeira coisa foi isso. Eu que não vou levar uma palavra dessa. Meu Deus. Eu vou me levantar, eu vou pregar contra a cidade de Nínive. Eu sei como eles são cruéis. Sanguinária. Eu sei que eles vão me perseguir. Eu sei que eles podem me colocar no banco. Eu sei que eles vão fazer isso. Eu não vou não, Deus. Quantas pessoas Deus tem falado assim, prega essa palavra, leva essa palavra. Eu vejo pessoas que são usadíssimas por Deus. Tem o dom de revelação, tem o dom de visão, tem o dom da palavra. E Deus fala assim, leva essa palavra. Ele falou, tem pessoas que falam, não vou levar não, Deus, porque vão me perseguir. Foi isso que Jonas pensou. Porque Nínive era uma cidade sanguinária. Ela literalmente, ela tirava o sangue das pessoas. Era abominável. Ela tirava a pele das pessoas. Ela pendurava depois que ela tirava a pele. E hoje, antes acontecia literalmente. Hoje tem pessoas que se for levar uma palavra dura, uma palavra contra. Aleluia, meu Deus. O que? Contra o pecado, porque a palavra de Deus fala que ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Porque quando Deus pede para eu e você levar uma palavra contra o pecado, contra a igreja, muitas vezes a igreja está pecando, a pessoa fala assim, eu não vou levar essa palavra, eu vou fugir. E hoje muitas pessoas estão fugindo do seu chamado, muitas pessoas estão fugindo, estão deixando de pregar a verdadeira palavra, estão deixando de pregar aquilo que Deus pediu para ela fazer. Elas começam a fugir. Eu não vou falar porque é uma palavra dura, eu não vou falar contra essas pessoas que estão pecando, que estão prevaricando, eu não vou. Que estão indo contra a palavra, eu não vou, Senhor. Quantas pessoas dentro da casa do Senhor têm se comportado dessa forma? E foi isso que aconteceu. O Senhor falou, clama contra aquela cidade, Jonas. Prega contra aquela cidade. E quantas pessoas têm paralisado o seu chamado? Tem paralisado, tem deixado do lado aquilo que Deus pediu para fazer só o que querem. Não, eu vou levar algo que vai massagear. Não é, amados. É aquilo que Deus pede para eu fazer. Meu Deus. A palavra de Deus fala, irmã, assim, se o homem, ele toca na tua carne, imagine eu que sou Deus, eu toco na carne, eu toco na alma e te jogo no inferno, se tu não fizer a minha vontade, se tu não fizer o meu querer. Foi isso que aconteceu com Jonas. Glória. E muitas pessoas têm medo. Eu quero te falar algo nesta tarde. Se Deus pediu para te fazer algo, se Deus te deu uma palavra dura, se Deus te deu algo que pode machucar as outras pessoas, ei, se Ele pediu é porque Ele vai te respaldar. Ele não vai deixar ninguém tocar na tua vida. Eu creio. Ele pode até permitir alguém fazer, mas Ele vai tirar dessa situação. Ele vai tirar porque o Deus que pede para te fazer é o mesmo Deus que cuida de ti. É verdade. E por que tu tem retrocedido? E por que tu não tem feito aquilo que Deus pediu? E muitas vezes atraindo maldição até para a vida das outras pessoas. Foi isso que aconteceu com Jonas. Ele fugiu, eu não vou, Senhor, levar essa palavra porque vão me matar. E é assim que muitas pessoas têm se comportado hoje em dia, irmão. Não querem levar aquilo que Deus pediu para fazer. Porque falam assim, vão me perseguir, vão me matar. Ei, eita Deus. Que Deus é esse que tu segue? Que Deus é esse que tu diz que tu teme? Que tu respeita? Eita, meu Deus. Foi isso que Jesus falou. Eu sou hebreu, eu temo a Deus. Não teme não, amado. Quando você deixa de fazer aquilo que Deus pediu para te fazer, tu não tem temido a Deus. Tu tem te acovardado. E nesses últimos dias não é tempo de se acovardar. É tempo de falar. É tempo de fazer aquilo que Deus colocou na minha e nas tuas mãos. Porque o tempo está próximo da vinda dele. Se ele pede para te levar uma palavra dura, é porque é para chacoalhar as estruturas. Eita. A palavra de Deus fala que Satanás ele teme e treme diante da palavra do Senhor. E quantas pessoas também lá precisam temer e tremer diante da palavra. Não importa qual seja a palavra, amados. Meu Deus. Não fuja daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. E foi assim que aconteceu. Jonas fugiu. Aconteceu o quê? Quando ele fugiu, começou a paralisar o chamado de Jonas. Ele fugiu, foi para um barco e adormeceu no porão daquele barco. E muitas pessoas estão com o chamado dela paralisado. Por quê? Porque tem deixado de fazer a vontade do Senhor. Meu Deus. Porque o poder de Deus, ele cresce cada dia mais na minha Fala, vida. Deus. Quando eu obedeço.
o meu chamado, quando eu vou fazer o ídolo do Senhor, Ele vai me usar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais quando eu obedeço. Eita Deus. E foi isso que aconteceu, né? E falaram assim, lançaram sorte sobre Jonas e realmente caiu sobre a vida de Jonas, porque era ele que estava fugindo. E Jonas fala aqui no versículo 9 que ele falou que ele era hebreu, ele temia a Deus, né? O Deus do céu que fez o céu e a terra e o mar. Mas ele estava obedecendo em parte, né? E no versículo 11 fala assim, disseram-lhe, que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se eleva e engrossava cada vez mais. Meu Deus. E tem pessoas, amados, que Deus está tratando. Está tratando. E muitas vezes eu quero colocar a mão. Eu vou cuidar daquela pessoa. Eu vou ajudar aquela pessoa, porque eles estavam querendo o quê? Ajudar a Jonas. Eles já tinham perguntado o que era preciso fazer. Eu vou me lance ao mar. Mas eles queriam remar para chegar até a praia. Mas cada vez mais que eles remavam para chegar até a praia, a palavra de Deus fala que o mar se engrossava cada vez mais. Que o vento aumentava cada vez mais. E muitas vezes tu tem te perguntado por que Deus está acontecendo isso na minha vida. Porque quanto mais eu faço, parece que mais o vento se levanta, as tribulações se levantam, o diabo se levanta contra a minha vida, porque quem sabe tu está interferindo num tratamento de Deus na vida de alguém. Tu não sabe por que é. Aqui Deus estava tratando com a vida de Jonas porque ele estava fugindo do chamado dele. E esses marinheiros queriam chegar até a praia, mas cada vez mais que eles remavam, o mar se levantava. O vento ficava mais forte. E Deus manda te falar nesta tarde. Não interfira no tratamento de Deus na vida dessa pessoa. Se Deus está tratando, é porque Ele está chamando para perto dele. É porque Deus quer transformar a vida dessa pessoa. Deus quer transformar a vida de pessoas e nós queremos interferir. Nós queremos ajudar. Nós queremos colocar nossa mão. Eu quero dar minha ajudinha. Nós não precisamos dar ajuda para Deus. Deus está tratando com alguém e tu está interferindo. Por isso que tu te pergunta por que está acontecendo, porque tu tem feito tudo certo, né? Tu não tem obedecido ao Senhor, tu não tem feito tudo certo, e por que tu está colocando a tua mão aonde Deus está tratando? Misericórdia, amados. Que nós venhamos aprender com essa palavra. Olha só aqui. E aqui Deus, Ele está falando que é de obediência também. O maior temor a Deus é a nossa obediência. A maior adoração é a nossa obediência. E esses homens aqui, que eles não eram hebreus, eles deram um grande exemplo de temor. Eles deram um grande exemplo de obediência. E muitas vezes eu estou dentro da casa do Senhor. Eu conheço a palavra. Eu prego a palavra, mas eu não tenho obedecido. Eu não tenho tido verdadeiro temor. Eu não tenho adorado verdadeiramente a Deus. E aqui Deus, Ele deu um grande exemplo de temor. Um grande exemplo de obediência. Quando eles lançaram Jonas ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Eita, olha só, temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Muitas vezes eu estou dentro da casa da igreja, dentro da casa do Senhor, eu conheço a palavra, mas eu me comporto totalmente ao contrário. Verdade. E esses homens que não conheciam a palavra, eles deram um grande exemplo de obediência. Eles temeram a Deus jogando Jonas no mar, né? Eles lançaram ao mar Jonas e o mar se acalmou. Temeram, pois, este homem ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifício. O que é oferecer sacrifício a Deus? É eu fazer a vontade de Deus. Porque o apóstolo Paulo falou muito bem, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando eu obedeço a Deus, quando eu faço a vontade de Deus, eu estou oferecendo sacrifício ao Senhor, amados. Sacrifício não é só levar o meu dinheiro ali no gasofilácio, não. O maior sacrifício é eu obedecer a Deus verdadeiramente. É eu fazer a vontade do Senhor. E é como o irmão Elton bem frisou aqui, em uma palavra que Jonas obedeceu ao Senhor e foi pregar a palavra. É isso que Deus quer. Deus quer a minha obediência. E tudo aquilo que Deus colocar na minha mão, tudo aquilo que Deus colocar na tua mão, tu venha fazer. Tudo aquilo que Deus pedir para te fazer, tu venha fazer. Tudo aquilo que Deus pedir para te falar, tu venha falar. Não importa o que as pessoas venham fazer contra a tua vida. Antes de vir para cá, eu estava meditando nisso. Quantas palavras Deus já pediu para eu levar? Quantas pessoas já se levantaram contra aquela palavra que eu levei, mas eu sempre vou levar,
falar aquilo que Deus pedir para eu fazer. Aleluia. Aquilo que Deus pedir para eu falar. Porque como o Senhor nos respalda na palavra dele, o homem pode tocar na minha carne, mas se eu não fizer o que Deus pede para eu fazer, ele toca na carne, na alma, ainda me joga no fogo eterno. Porque a palavra de Deus fala que quando ele entregou os 10 talentos, entregou os talentos para aquelas pessoas, e alguém enterrou ele e falou assim: pega aquele servo infiel e joga no fogo, aonde há choro e ranger de dente. Muitas pessoas acham que só ser fiel é entregar o dízimo e a oferta. Não, a maior fidelidade é obedecer ao Senhor em todos os sentidos. Amém? Então que você venha obedecer a Deus em tudo aquilo que ele pediu para te fazer, em tudo aquilo que ele pediu para te falar, para que não venha para que o mar não venha se levantar contra a tua vida, para que o vento não venha contra a tua vida e tu venha perguntar: por que, Senhor? Eu tenho temido a Deus, eu não bebo, eu não fumo, eu não me prostituo. Mas tu tem obedecido aquilo que eu tenho pedido para te fazer? Tu tem falado aquilo que eu tenho pedido para te falar? Então não seja como Jonas, seja como esses marinheiros que deram um grande exemplo de temor ao Senhor, obedecendo. A maior obediência a Deus é fazer a vontade dele, amém? Aleluia, meu Deus. Meu irmão, minha irmã, Jonas pregou para Nínive e aquela cidade se arrependeu. A Bíblia vai dizer, para finalizar, eles se cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone sua ira e não sejamos destruídos. Nós temos que deixar, querido. A Bíblia diz em Provérbios 28:13, aquele que não abandona suas transgressões não prospera, mas aqueles que abandonam e deixam alcança misericórdia. Amém? Então que você venha abandonar as más práticas e se voltar ao Senhor, que Deus vai te arrancar desse abismo, Deus vai te arrancar dessa profundeza que você está. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, mas Deus quer te arrancar desse abismo e te colocar num monte, numa rocha, que se chama Jesus de Nazaré. Se você que está ouvindo esse programa aceitou esta palavra que Deus trouxe desta tarde, quer renovar sua aliança, irmão Elton, eu quero renovar minha aliança, irmão Elton, eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Eu preciso sair, eu não aguento mais essa vida que eu estou vivendo, sabe? Eu não aguento mais essa vida que eu estou vivendo. Você não aguenta mais, então vem para cá, aceita Jesus como Senhor e Salvador. Você precisa conhecer a Jesus de Nazaré. Aonde você estiver, se você quiser renovar sua aliança, irmão Elton, eu acabei me afastando, porque eu não queria fazer a vontade de Deus, obedecer. Mas eu quero voltar para o Senhor, então vem. Irmão Elton, eu quero aceitar esse Jesus maravilhoso. Eu não aguento mais essa vida. Então repete essa oração. Aí onde você está, e o Espírito de Deus te alcança. Aonde você está agora e muda a tua história. Se você quiser aceitar Jesus, repete essa oração. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, eu creio no meu coração que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que morreu por nós, mas Deus te ressuscitou no terceiro dia. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Agora diga amém, dá um glória a Deus, que eu vou orar por você. Pai, eu te apresento a vida dos teus filhos, que te aceitaram, que renovaram a aliança também nesta tarde. Lava eles com teu sangue, lança os seus pecados no mar do esquecimento. Escreve o nome deles no livro da vida. Pai, lava eles com um lavar regenerador e renovador do teu Espírito Santo. Eu entrego a vida deles nas tuas mãos. Amém, amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigado.